O avesso da pele. O avesso, parte 13. Sei que para minha mãe deve ter sido difícil sair da casa da família do Vitinho e ainda ter de voltar para a casa da Madalena. O casamento tinha durado pouco mais de 1 ano. Vitor se tornou mais agressivo. Além disso, já não conseguia ir trabalhar. Os pais tinham medo dele. No dia em que minha mãe resolveu ir embora, ela teve de esperar ele dormir e, machucada, pegou poucas coisas, não disse nada aos sogros. Saiu como uma fugitiva. Quando bateu na porta da Madalena, ela a acolheu sem perguntar nada. Minha mãe chorou muito naquele dia. E, naquele mesmo dia, Vitor apareceu na frente da casa gritando por ela. Ameaçou dizendo que ela ia se arrepender de ter ido embora, que aquilo não ia ficar assim e que era isso que dava se envolver com uma preta. Madalena teve de chamar a polícia. Dias depois, minha mãe se mudou para Porto Alegre às pressas. Voltou para a cidade que parecia não gostar dela, pois os pais haviam sucumbido naquela mesma cidade. O regresso às ruas de Porto Alegre soava como mais uma agressão. Ela teve de voltar para a casa de sua tia. E agora, já na vida adulta, minha mãe percebia como se tornara estrangeira. Minha mãe não tinha lugar, e era como se a cidade só pudesse ensiná-la a ser sozinha. Não que ela já não soubesse a gramática da solidão. Sabia, mas as coisas à sua volta faziam-na lembrar de sua mãe e de seu pai com tanta nitidez que poderia jurar que o asfalto de cada rua, que as esquinas, as calçadas e as pessoas a magoavam profundamente. Meses depois, minha mãe começou a frequentar um cursinho pré-vestibular graças a uma bolsa de estudos. 2 anos depois, ela entrou numa pequena faculdade de Porto Alegre. Parte 14. Eu ainda não tinha completado 1 ano de idade quando vocês se separaram. No entanto, durante a gravidez, vocês tiveram a melhor fase da vida de vocês juntos. Você foi muito atencioso com ela e minha mãe foi muito amorosa. Vocês sempre iam juntos ao pré-natal. Você prestava atenção em tudo que o obstetra dizia. Vocês se comoveram quando viram a primeira imagem no aparelho de ultrassom. Quando minha mãe completou 4 meses de gestação, vocês foram juntos fazer o exame de translucência bucal, o exame que verifica as possibilidades de má formação genética. Vocês foram apreensivos buscar o resultado, porque minha mãe já tinha 35 anos e os riscos aumentavam. Naquele dia, vocês comemoraram, porque eu era um bebê saudável. Eu devia ter nascido de parto normal, mas acontece que minha mãe não teve a dilatação necessária. E depois de 4 horas de espera, o obstetra resolveu que era melhor fazer uma cesárea. Você poderia ter ficado na sala de parto. Disse para minha mãe que iria até filmar meu nascimento. Mas você não conseguiu, porque estava ansioso demais e preferiu ficar do lado de fora, aguardando. Eu já nasci abrindo os olhos, mesmo tendo dificuldade para chorar. Eles me colocaram nos braços da minha mãe e depois me levaram para o berçário. Quando você me viu, você teve vontade de chorar, mas não conseguiu, porque estava atordoado. Então as enfermeiras te ensinaram a trocar minhas fraldas e a dar banho. Mas foi naquela mesma noite que as coisas entre vocês mudaram. Toda a harmonia que havia durante a gravidez se desfez. Assim que minha mãe foi para o quarto comigo, ela te xingou, dizendo que minha fralda estava frouxa. Você disse que estava nervoso. Devia ter sido por isso. Minha mãe estava irritada porque não conseguia me amamentar. Minha boca escapava do seio e eu permanecia chorando, e você dizia, calma, daqui a pouco ele se acostuma. Minha mãe te olhou com mais irritação ainda e perguntou se você ia continuar ali parado, se não ia fazer nada. Vai atrás de uma enfermeira, diz que meu filho vai morrer se não começar a mamar logo. Você foi atrás de uma enfermeira,
mesmo sabendo que as atitudes da minha mãe eram desmedidas. Naqueles 2 dias que passaram no hospital, você experimentou o início do inferno. Quando vocês foram para casa de táxi, minha mãe reclamou, dizendo que tinha pensado que àquela altura da vida ela já teria ao menos um carro. Nunca tinha pensado que teria de sair de um hospital com um filho nos braços e entrar num táxi. Ao chegarem em casa comigo, vocês não sabiam bem o que fazer, e minha mãe não permitia que você me pegasse no colo, porque ela dizia que era bem capaz de você derrubar o próprio filho no chão. Você que não sabia nem trocar uma fralda. Você não sabe nada, Henrique. Quando as visitas iam até a casa de vocês para me conhecer, minha mãe obrigava todas a lavar as mãos, mesmo que não fossem me pegar no colo. E, quando ela desconfiava que alguém estivesse com o nariz fungando ou com uma tosse alérgica, ela oferecia uma máscara e não permitia que a pessoa chegasse perto de mim. A madrinha dela, a Juraci, que já tinha seus 77 anos e fora com muita dificuldade até a casa de vocês, foi impedida de me ver, porque chegou às 7 horas da noite, eu estava dormindo e ninguém podia interromper meu sono. Mas eu só quero dar uma olhadinha nele, falou a Juraci. Minha mãe foi ríspida com ela, dizendo que ninguém ia acordar o Pedrinho só porque alguém queria vê-lo. Sua madrinha ficou mais um pouco, depois se despediu e saiu sem me ver, e com lágrimas nos olhos. Meses depois, Juraci morreu de pneumonia. Minha mãe não foi ao enterro. Ficou indiferente, como se a maternidade apagasse o mundo para ela. No dia em que a tua família foi fazer uma visita, ela também não deixou que me vissem, usando a mesma desculpa de que eu não podia ser acordado. No dia seguinte, tua mãe ligou e disse: Filho, você não pode deixar isso acontecer. Você não pode deixar a Marta agir assim. Ela não pode tratar as pessoas desse modo. Você amenizou dizendo apenas que minha mãe estava passando por uma adaptação. No entanto, você sabia que a coisa estava ficando mais séria. Você só conseguiu sair de casa sozinho comigo quando completei 3 meses. Definitivamente minha mãe não confiava em você. Mesmo que você se esforçasse para agradá-la em tudo, mesmo que você fizesse tudo certo, minha mãe havia criado um instinto protetor que lembrava o de uma leoa com seus filhotes. Acontece que os meses foram passando e o comportamento de superproteção dela se exacerbou. Então, quando vocês me colocaram numa creche, minha mãe vivia falando mal das professoras, que elas não sabiam cuidar de mim, e você nunca esqueceu do dia em que ela chegou para me pegar e viu minha roupinha manchada de chocolate, porque ela queria saber que mancha era aquela e por que estão dando chocolate para o meu filho. E não adiantou as professoras dizerem que aquilo era uma mancha de tinta, porque ele estava fazendo uma atividade. Quando completei 8 meses, a situação de vocês estava insustentável, porque agora, além de me superproteger, minha mãe voltara a desconfiar que você a estivesse traindo. Na verdade, desde que eu nasci, vocês não faziam mais sexo. Nos primeiros meses, vocês estavam cansados demais, porque dormiam pouco e eu chorava muito. Mas depois, quando as semanas avançaram e já estavam mais descansados, vocês seguiam como companheiros e sem sexo. Minha mãe parecia não ter mais nenhuma atração por você. Ela se desdobrava nos afazeres da maternidade, e eu, ainda que involuntariamente, transformava minha mãe numa escrava. Tornava-a refém do meu choro e das minhas vontades. Eu era o centro do mundo dela. Com 8 meses sem sexo, você já não aguentava mais a masturbação. Parecia que, quanto mais se masturbava, mais vontade você tinha. Então você passou a olhar mais para os lados. Olhava para suas colegas professoras, para suas amigas solteiras. Mas nada de concreto, nenhuma possibilidade. Então, certo dia, na volta do trabalho, alguém na rua te entregou um panfleto em que se lia Gávea. Tratava-se de uma boate. E você prestou atenção no que estava escrito no final do panfleto.
venha conhecer as gatas mais quentes da cidade. Você amassou o papel e pôs no bolso, e foi para casa. E, logo ao chegar, vocês discutiram sobre alguma coisa que você não lembra, pois vocês já haviam entrado numa espiral de discussões. E, ao se deitar, você pensou na possibilidade de transar com uma mulher qualquer, com uma desconhecida. E isso te fez ter ereções. Além do mais, a frase "venha conhecer as gatas mais quentes da cidade" não te saía da cabeça. Às vezes, você acordava de madrugada depois de um sonho erótico com uma dessas gatas. E foi aí que você pensou que as coisas estavam indo por água abaixo. Você precisava sair de casa, deixar tudo, deixar de lado aquele Everest de culpa. Você sabia que estava sendo egoísta. Então, naquela madrugada, você tomou a decisão. Ao amanhecer, você ia dizer à minha mãe que iria embora, mesmo sabendo que ela seria violenta, que te faria ofensas, que diria coisas terríveis. Mesmo sabendo que os médicos tinham diagnosticado um certo grau de depressão pós-parto nela. Por outro lado, você se sentia fracassado por não conseguir mais amá-la. Nem estava disposto a levar mais nada adiante. E talvez, além da culpa, o que te impedisse de sair de vez fosse a sua própria relação com seu pai, que também fora embora quando você tinha menos de 1 ano. Você não queria repetir a história, não queria que eu entrasse para as estatísticas de filhos criados sem pai. Entretanto, a vida de vocês estava insustentável, como eu disse, e era você quem devia sair. Mas, quando amanhecia, quando o dia começava, quando você levantava e me olhava no berço, dormindo ainda, tão inocente e tranquilo, quando, ao passar pelo quarto novamente, via minha mãe também dormindo, você sentia que aquela aparente normalidade poderia nos salvar, ou mesmo apenas retardar o fim. Mas você sabia que era uma ilusão, uma espécie de acordo com a covardia. Então, dias depois, vocês tiveram outra discussão, porque minha mãe encontrou no seu bolso aquele panfleto amassado escrito Gávea, e foi até a cozinha e pegou uma faca e te apontou dizendo que ia te matar, seu filho da puta. E eu comecei a chorar no berço. E não adiantou você dizer que ainda não tinha ido procurar as gatas mais quentes da cidade. Então, para não ter que entrar numa luta corporal com minha mãe, você teve que se trancar no banheiro e passou algum tempo ouvindo seus gritos e as batidas na porta. E você pôs as mãos nos ouvidos e tentou se controlar para não abrir aquela porta e fazer uma besteira. Você ficou por 1 hora trancado lá dentro. Enquanto isso, minha mãe sentou ao lado do meu berço, deixou a faca cair no chão e começou a chorar. Você escutou os soluços dela e também quando ela foi me pegar no colo, porque eu não parava de chorar. Escutou quando ela bateu a porta do quarto. Nesse momento, você aproveitou e abriu a porta do banheiro, olhou para o corredor, foi até a sala, pegou sua mochila com o que tinha dentro, girou a chave silenciosamente e, ao sair, teve o cuidado de não bater a porta com força. Você parecia um fugitivo. Você era um fugitivo. Era uma noite triste, pois estava indo embora e não ia mais voltar. A partir dali, tudo o que aconteceu na vida de vocês resultou num repertório de mágoas. Numa separação ninguém vence, mas vocês não sabiam disso. No dia seguinte àquele em que você foi embora, minha mãe me deixou na creche. Depois do trabalho, ela voltou para casa. Foi até o álbum de fotografias de vocês, olhou-as por um breve momento e em seguida rasgou-as. Depois colocou os pedaços na pia da cozinha e ateou o fogo. Em seguida, foi até a sala e sentou-se no sofá, chorando e se perguntando por que tudo tinha chegado ao fim daquele jeito. Como era possível você ter abandonado um amor cheio de dedicação? Como era possível você não ter resistido a uma pequena tormenta? Você era um fraco. Sempre foi um fraco, ela dizia. Então, nos meses seguintes, minha mãe impôs uma série de barreiras para te impedir de me ver.
ela queria te punir de alguma forma por você não ter aguentado o tranco, por ter sido um covarde, por ter deixado que o amor de vocês caísse numa vala, por ela ter feito de tudo pelo casamento e você, com sua apatia, ter desistido de tudo, desistido daquele amor que ela estava disposta a continuar oferecendo. As brigas judiciais entre vocês duraram anos, entre pagamento de pensão e regulamentação de visitas. Tudo passou a ser motivo para discussão. Vocês estavam ressentidos um com o outro porque fracassaram, e era difícil aceitar. No entanto, o amor regenera quase tudo. Por isso, após algum tempo, assisti ao desfile de namorados e namoradas de vocês. Mas eu sempre estava lá, como prova de que um dia vocês se amaram, e isso os irritava às vezes. Depois que isso tudo passou e eu cresci, tanto você quanto a minha mãe tiveram dificuldades em outros envolvimentos afetivos. Cada um a seu modo percebeu que o motivo das dificuldades de vocês nos relacionamentos seguintes era o fato de vocês não saberem lidar com seus fantasmas. No meio disso tudo estava eu, e, sem que percebesse, eu tentava equilibrar meus afetos, porque não queria desapontá-los, pois muito cedo eu aprendi que vocês dois eram boas pessoas. Vocês só estavam perdidos. Embora eu tenha tido problemas com você em função do seu afastamento às vezes. Quando você passava semanas sem me procurar, quando estavam separados e, na época, eu não entendia que isso acontecia também para não ter que se incomodar com minha mãe. Ou quando você queria me ensinar certas coisas cedo demais, como, por exemplo, no dia em que você me perguntou que cor eu tinha, e foi a primeira vez que eu olhei para os meus braços e vi que tínhamos quase a mesma cor. Eu era pequeno, mas eu disse que não sabia que cor era aquela. E você me disse que eu era negro. Mas eu não fazia ideia do que aquilo significava. Então você me deu uma aula sobre racismo. Mesmo que para mim fosse difícil compreender. Mesmo que aquela história sobre a cor fosse muito abstrata para mim. E ainda havia vezes em que você ia me buscar e eu queria apenas brincar de correr, de jogar bola, mas na maioria das vezes você me levava para uma livraria ou biblioteca. E era bom no início, porque eu gostava de estar com você de qualquer modo. E às vezes você me trazia um livro, admirado com alguma frase, e eu fazia esforço para mostrar interesse. E então, de repente, você se voltava para o livro e esquecia de mim. E por vezes eu sentia inveja daqueles livros todos, que você lia com tanta atenção. Com minha mãe as coisas eram diferentes, porque, enquanto eu tinha de lutar para me aproximar de você, eu tinha de lutar para me afastar dela. Porque, depois que vocês se separaram, acho que minha mãe, de algum modo, me sufocou ainda mais. E hoje entendo o quanto ela me queria sempre por perto, e às vezes ela me olhava e dizia com certo orgulho e saudade que eu estava muito parecido com você. Mas sei que ela também tentava manipular meus afetos. Por exemplo, quando dizia que eu tinha um pai que não se importava comigo, mas isso dependia do humor dela. Pois havia dias em que ela te elogiava dizendo que você era um professor dedicado. A primeira vez que apareci com uma garota em casa, ela surtou. Nunca tinha visto ela tratar tão mal uma pessoa. Depois disse que, apesar de eu ter 16 anos, eu tinha de estudar, que ficar com aquelas gurias perdidas não ia me levar a lugar nenhum. Acho que o afeto da minha mãe me fez esconder as coisas, porque nunca disse a ela sobre a primeira vez que fumei maconha, embora eu soubesse que ela e você fumaram por algum tempo. Nunca disse nada a ela sobre o dia em que perdi a minha virgindade. Nunca disse nada a ela sobre a Saharienne.